Boa noite, bem-vindo quem está chegando. Que bom que estamos aqui juntos mais uma vez. Boa noite, Deus. Boa noite, meu irmão. Tudo de bom para você? Vamos dar início, a nossa live do dia 25 de outubro. Por sinal, hoje é aniversário de Jequié, fazendo 124 anos. Então, quero parabenizar a todos os jiqueenses e agradecer a você por estar conosco nesse dia que é festivo para nós. Então, prezados amigos jiqueenses, amigos que estão conosco, muita paz, boa noite, sejam todos muito bem-vindos à live da nossa querida Confraternização Espírita Jiqueense, a SEG. Hoje com o nosso irmão Matheus Lima, que ele é de Brumado, aqui na Bahia, e é trabalhador do Centro Espírita Viveiro de Luz, é diretor do Departamento Mediúnico, facilitador do EAD e palestrante. E quero aproveitar essa oportunidade para fazer um convite a todos para estarem conosco na próxima segunda-feira, dia 1º de novembro, às 20 horas, onde estaremos recebendo o nosso irmão Paulo de Tarso, que inclusive é jiqueense também, conterrâneo nosso, que falará sobre educação para a morte. Então, nós agora vamos aproveitar essa oportunidade e vamos fazer uma leitura preparatória, que é desse livro maravilhoso, psicografado por Lindomar Coutinho. Está em verso, mas o livro é Sublime Libertação Levando Alívio, através de Lindomar Coutinho, pelo espírito Bernardo Ferreira de Campos. E a mensagem do dia tem algo a ver com a palestra do nosso irmão. Vai falar sobre velhice, é o item 36. Acalme-se com o chegar dos anos e busque compreender o que fez consigo mesmo à medida que o tempo marcava o correr dos minutos. E você registrará em si as marcas das ocorrências que passaram. Chega de reclamação. Aproveite da experiência que só é possível ao ancião que já viveu todo o tempo que passou, deixando rugas e cabelos esbranquiçados que podem estar cheios de amor. Felizes daqueles que contam com muitos janeiros a auxiliá-los na sombra das experiências, que as traduzem em sabedoria de vida, poder de aconselhamento e possibilidade de ventura. Portanto, jamais se sinta só e abandonado. Você é filho de Deus, ainda que não tenha conseguido filhos ou filhas que hoje o amparem como gostaria que fosse. Aprenda mais uma lição, e a do perdão e da resignação, mostrando para o mundo o quanto se precisa de amor. Ame a todas as pessoas e o mundo será mais feliz, pois a felicidade habitará em você. Nós vamos agora, após essa leitura breve, fazer a nossa prece inicial. Vamos fechar nossos olhos, vamos trazer a imagem do Mestre Jesus para a nossa tela mental e vamos agradecer a Ele e a nossa Mãe Maria Santíssima por nunca nos desampararem, que estão sempre conosco, cuidando dessa nossa jornada. Obrigado, Jesus, obrigado, nossa Mãe Maria Santíssima, obrigado a todos os irmãos espirituais, mentores de nossas casas,
que estão sempre conosco. Que a paz de Cristo esteja com todos, hoje e por todo o tempo. Meu irmão, nós vamos passar a palavra para você, Mateus Lima, né? Que falará sobre o tema o idoso no lar. Mateus, a palavra é sua e a prece final também. Bom trabalho, muita paz. Obrigado, Estevão. Agradecemos inicialmente a você pelo acolhimento, a Vanusa pelo convite. Gostaria de externar um abraço fraternal a todos os irmãos, companheiros, colaboradores do SEJA. Parabenizar a todos vocês, jequienses, por este dia. E que Jesus nos abençoe e nos proteja em mais essa oportunidade de aprendizado. Valeu, meu irmão. Um abraço. Um abraço, Estevão. Pois então, o nosso tema, idoso no lar, é um tema que todos nós devemos buscar, refletir, meditar sobre ele por várias razões. Várias são as razões que nos remetem a essa reflexão importante acerca desse cuidado que devemos ter com essas pessoas. E ao longo da nossa conversa, desse nosso bate-papo, desse nosso encontro fraterno, nós vamos, de certa maneira, perceber o quanto é importante tratar e enxergar o idoso como o nosso futuro e como aquele que representa, sobremaneira, o nosso passado. O passado que nos trouxe até o presente e que hoje necessita do nosso cuidado para que possamos, no futuro, percebermos o quanto foi importante cuidar bem daqueles que nos antecederam. Mas antes, porém, é sempre bom lembrar, e nunca é demais falar, de que a doutrina espírita é uma doutrina que fortalece e amplia o nosso entendimento acerca do amor ao próximo que foi ensinado e vivenciado por nosso modelo e guia, por Jesus Cristo, o nosso irmão mais velho, o nosso irmão maior, o nosso irmão de todas as horas. A doutrina espírita, ela nos possibilita a compreensão de que somos todos espíritos em processo evolutivo, de que nós temos conquistas morais, que nós temos conquistas espirituais já alcançadas, que nós também temos muito a desenvolver. E uma conclusão a gente precisa ter, uma conclusão bem óbvia. Nós ainda nos encontramos na infância espiritual da nossa vida. Quem dera, e no futuro, nós poderemos perceber, e quão bom será perceber em um futuro, quem sabe, breve, que nós estaremos mais maduros e anciães da conquista moral, das conquistas espirituais, dos valores que enobrecem. Mas, por enquanto, nós ainda nos encontramos na infância espiritual da nossa vida. Isso é muito importante concluirmos. E a doutrina espírita nos presenteia com esse entendimento. Mas é justamente por esse entendimento que nós já podemos perceber mais facilmente que o nosso próximo, ou o nosso próximo, como um irmão de caminhada, que tem virtudes e que tem defeitos, como todos nós, e que, como nós, precisa de auxílio, precisa também de compreensão, porque nós necessitamos. E o outro também necessita disso. A doutrina espírita nos remete a essas reflexões, a essas conclusões também. E então, nós chegamos em uma fase da nossa conversa de que, a partir de toda essa compreensão da vida,
desse amor ao próximo que Jesus nos ensinou, dessa capacidade de entender isso, dessa percepção de que estamos em evolução, de que todos têm conquistas, têm defeitos, que temos muito a desenvolver, que ainda estamos na infância da nossa vida espiritual, que o irmão precisa da gente, nós precisamos do irmão. Nós vamos constatar que na família o grande laboratório que vai nos proporcionar essa vivência dia a dia com irmãos diversos, com diferentes características, com vários tipos de posições de parentesco. Irmão, tio, pai, mãe, filho, avô, avó, e por aí vai. Então, é nesse laboratório, é nesse caldeirão, que nós vamos ter a possibilidade de vivenciar experiências e que essas experiências sejam valiosas, que essas experiências sejam um exercício de verdadeiro amor fraterno. Porque foi isso que Jesus nos ensinou. É para isso que nós estamos aqui, para desenvolvermos esse amor fraterno. E a família é o primeiro lugar para isso. A família é o tema do mês do SEJA, pelo que nós percebemos. E hoje nós temos a oportunidade de falar especificamente de um personagem importante na família. No passado, foram pais. Esses pais hoje estão anciãos. E esses pais, os nossos pais, nos dedicaram e dedicaram a nós, na figura de filhos, os cuidados que nós precisávamos para darmos os primeiros passos nessa nossa jornada reencarnatória. E é nessa família, neste ambiente, que também nós vamos encontrar os pais que nos dedicaram cuidado para darmos os primeiros passos, mas que nós também vamos encontrar ali irmãos que nos ajudaram no aprendizado. E nós exercitamos com esses irmãos o respeito, a divisão de tarefas e também o cuidado uns com os outros. Nós vamos encontrar na família os primos que nos ajudam a descobrir desafios muito próprios da juventude. Com os primos, muitas vezes, nós compartilhamos descobertas muito próprias da juventude. E encontramos também na família os mais velhos. Encontramos na família essa oportunidade de experienciar a nossa existência com aqueles que reencarnaram e que agora estão no papel de pais, de tios, de avós, na condição cronológica de mais idade avançada, e que nós chamamos carinhosamente de idosos. E são esses idosos que merecem a nossa atenção, que merecem o nosso cuidado. E cuidados não são qualquer cuidados, são cuidados especiais, muito especiais. Por quê? Porque eles dedicaram a sua vida, eles trabalharam, eles cuidaram. São pessoas que tiveram venturas e desventuras, conquistas e fracassos, mas são cheios de experiências, muitas experiências. E hoje, no presente, esses personagens dessa atual reencarnação, esses nossos irmãos que precisam de atenção e de cuidado, eles estão com as forças esgotadas, as forças físicas, e esgotaram também, de certa maneira, as suas possibilidades de realização profissional, as suas possibilidades de realização social. Então, são pessoas que, pouco a pouco, vão esgotando as suas forças. Mas o que caracteriza, sobremaneira, o idoso? Aquela pessoa que tem na sua face e que tem no seu perfil, na sua fronte,
a sua fronte coroada de uma cabeleira, muitas das vezes, esbranquiçada. E muitas das vezes a cabeleira esbranquiçada demonstra majestade. Como, buscando um exemplo da antiguidade, uma certa faixa hierática. A faixa hierática era um papiro, um papel muito fino, da onde se utilizava para fazer as escrituras dos livros sagrados e que os antigos pontífices usavam. Então, a fronte coroada de cabelo branco demonstra majestade. E em muitos povos, e em certos povos, na ausência dos reis, eram os anciãos que governavam. Vocês já devem ter ouvido falar de Chateaubriand. Chateaubriand dizia que é preciso que a gente entenda, e é preciso a gente não esquecer, que nessa época que a gente vive, existem muitos velhos, mas poucos anciãos ou anciães. Interessante essa afirmativa de Chateaubriand. Por quê? O ancião, para ele, significa aquela pessoa boa, indulgente, que dá forças à juventude, uma pessoa que traz um coração jovem. Os velhos, nessa interpretação de Chateaubriand, seriam aquelas pessoas ciumentas, severas, mas malévolas. Isso existe. E é comum. E é uma realidade. Mas, ainda falando sobre a importância do idoso, nós vamos nos lembrar que em algumas sociedades, em algumas civilizações, a idade avançada, ser idoso, é um símbolo de status. E no Japão, por exemplo, quando a pessoa completa 60 anos, quando é sexagenário, e uma vez a gente às vezes elogia, não é uma pessoa mais idosa, de que ela é uma pessoa sex, mas uma pessoa sex no sentido de sexagenário. E então, no Japão, quando as pessoas tornam-se sex ou sexagenárias, elas são, na verdade, símbolo de status. Elas, em seu aniversário, são condecoradas com colete vermelho. E esse colete vermelho simboliza o renascimento para uma fase mais avançada da vida. Olha que coisa linda. Um colete vermelho que simboliza um ingresso numa fase mais avançada da vida. Isso é muito simbólico, isso é muito bonito. Então, que nós possamos construir agora no presente, para que no futuro nós possamos nos sentir numa fase mais avançada da nossa reencarnação, que é uma etapa da nossa vida eterna. Que nós possamos guardar essa imagem, guardar essa importância. E a gente sabe que no Brasil, como no mundo, é real. O número de idosos cresce cada vez mais. No Brasil, por exemplo, os idosos representavam cerca de 9% da população. Hoje, mais de 14% da população. Segundo uma projeção do IBGE, daqui a cerca de 20 anos, o Brasil será o 6º país do mundo onde haverá mais idosos. Então, tem se tornado cada vez mais comum a presença em nossos lares, na casa espírita, do nosso convívio, no nosso local de trabalho, o crescimento e a presença de idosos. Isso é muito bom, porque demonstra aumento de expectativa de vida, de qualidade de vida, de amadurecimento, de experiência à nossa volta. Mas um dado importante e que chama muito a atenção é de que as pessoas acima de 80 anos têm crescido muito, muito. E hoje, essas pessoas acima de 80 anos, elas representam nada mais, nada menos que cerca aí de 13% da população idosa do país. Então, isso é muito importante, e são dados reais que demonstram essa
esse aumento da expectativa de vida da população brasileira. E isso nos indica a necessidade de fazermos reflexões nesse sentido, de casa espírita, de meditação, de aprendizado, de olhar para a pessoa com mais idade de uma maneira diferente, mais carinhosa, como se elas representassem o nosso futuro. André Trigueiro, no livro Viver é a Melhor Opção, ele coloca algumas problemáticas em relação ao idoso, vividas por essa parcela da população. Coloca que é grande o índice de suicídio por essa faixa populacional. E por quê? Que essa faixa populacional representa, na verdade, um alto índice de suicídio. Lição para todos nós. Lição para todos nós espíritas. A lição é de que os idosos que entram em estado depressivo, de tristeza profunda e que tentam suicídio, não estão aprendendo a lidar com as perdas. Precisamos aprender a lidar com as perdas. E isso é muito presente na vida do idoso. Por quê? Porque do ponto de vista físico, ele perde progressivamente a saúde, a memória, a visão, a audição, ele perde massa muscular, a agilidade. No âmbito social, ele perde, muitas das vezes, aposenta e não vê mais os colegas de trabalho. Perde amigos que desencarnam, cônjuge que desencarna, ou se afastam e acabam ali vivendo um processo de solidão. O que isso nos aponta? Isso nos aponta para a necessidade de ir ao encontro deles, dar atenção a eles, nesse movimento de sentido contrário, já que eles não podem vir até nós, que nós possamos ir até eles. E assim estaremos evitando de que eles fiquem em isolamento. Um outro problema em relação ao idoso, a essa faixa da população, é o preconceito que se tem em relação a eles. A falta de informação em relação a eles. Porque muitas vezes há uma confusão e as pessoas confundem fragilidade física com desequilíbrio psíquico. São coisas diferentes. Isso pode coincidir, mas são coisas diferentes. E na maioria das vezes, a fragilidade física não é acompanhada de desequilíbrio psíquico. O que há, na verdade, é que nós não sabemos lidar com os idosos e vice-versa. Porque os idosos também, muitas das vezes, não sabem lidar conosco. Muitas das vezes são teimosos, impertinentes, orgulhosos, não aceitam sugestões, muitas das vezes querem fazer aquilo que acham que é certo. Muitas das vezes nós não temos paciência para com isso e somos impulsivos com eles. Então, aí é uma situação muito difícil, porque os mais jovens querem fazer o trabalho que os mais velhos poderiam fazer, mas pensam que eles não dão conta. Como também existe a questão ou o exemplo do idoso que deseja impor seus pensamentos e o outro idoso, ou aquele que é mais jovem, acaba não aceitando essa ideia do idoso. Então, qual seria a solução mais prática? Qual seria a solução mais prática? Seria unir a sabedoria do mais velho, a experiência do mais velho, com a força, com a energia dos mais jovens. Isso é uma solução simples, mas é muito difícil de se colocar em prática. E, na verdade, nós temos muitos obstáculos nesse sentido, de fazer com que isso aconteça, de ouvir mais o idoso, e do idoso também nos ouvir mais, e se permitir mais ser ajudado. Essa é uma grande constatação. Mas
Ainda continuando sobre essa problemática da vida do idoso, a gente percebe que, na grande maioria das vezes, observando os nossos pais, observando os nossos amigos mais velhos, os frequentadores e os colaboradores da casa espírita mais velhos, a gente percebe que o idoso geralmente ele é triste, porque ele se acha em um caos, ele se desanima mais fácil, se sente mais inseguro, tem medo, vive uma vida muitas das vezes de tédio, tem muita descrença. Isso é muito comum na vida do idoso. Mas, olhando por um olhar reflexivo, tendo uma lógica, observando a vida de um idoso, o espírito que está reencarnado nessa condição, muitas das vezes percebe, lá em suas profundezas, que ele está iniciando um estágio, um processo sutil de desmaterialização. Então, o idoso vive esse processo real, né? Ele vai se desmaterializando fisicamente. O passar do tempo vai fazendo com que ele mude algumas posturas e a visão da vida. De certa maneira, ele vai se desmaterializando aos poucos. E aí é muito comum observarmos os nossos idosos que o sono ele fica mais difícil, ele se vigia por mais tempo. É como se ele tivesse na posição de sentinela da fronteira da vida, já observando a outra margem, observando essa divisa e observando a outra margem. Simbolicamente, esse é o processo vivido por uma pessoa mais idosa. E aí, como consequência, a gente percebe que o idoso, geralmente, ele é mais ausente das conversas, do convívio, se distrai de maneira mais prolongada. Ele, de certa maneira, está em um processo de desmaterialização, mas se adaptando já a uma viagem que já iniciou, uma viagem para a vida imortal. Então, do ponto de vista espiritual, a gente percebe na relação do idoso com essa vida espiritual dois processos, o de desfazer-se e o de esquecer. No processo de desfazer, a gente percebe que, naturalmente, a pessoa mais idosa, o espírito que está reencarnado nessa condição, ele vai se desprendendo, desfazendo das necessidades triviais, das coisas mais do dia a dia. Seria, de certa maneira, o início de um processo de desligamento? Talvez. Seria um processo de espiritualização? Talvez. Então, no decorrer do tempo, tudo aquilo que é superficial, tudo aquilo que é imediato, corriqueiro, supérfluo, ele vai se esquecendo, desfazendo. E aí, o que ele guarda? O que nós vamos guardando? Aquilo que é substancial, que tem substância, que é marcante, que é referência, aquilo que é importante, aquilo que fica, e que, via de regra, nós vamos levar. E esse é um processo muito comum na vida do idoso. O processo de desfazer, que pode ser espiritualização, no processo de ganhar virtudes, de dar valor a coisas mais nobres, e de desmaterialização, no sentido de deixar para trás coisas que são corriqueiras, superficiais. E também o processo de esquecimento, que é deixar o que é corriqueiro e concentrar o que é mais importante, o que é mais substancial, o que é referência. Muito bem. Então, nós que somos espíritas, em uma família de espíritas, na nossa família em que somos espíritas, precisamos vivenciar essa questão do idoso não só como um dever, cuidar e dar atenção, que foram as palavras iniciais que nós começamos a nossa conversa,
Não é só dar cuidado, ter cuidado e atenção. Não é só ter o dever de cuidar e dar atenção. Mas conviver com o idoso significa ter oportunidade de retribuir o amor e dedicação que nós recebemos. É a oportunidade de acolher. E aí vem uma pergunta: e se ele não merecer? E se ele não fez nada por nós? Isso é provável que isso aconteça. E se ele não teve nenhum tipo de histórico de dedicação, de bondade para com a gente? Deveremos acolhê-lo? É nosso dever acolhê-lo? Temos ainda essa oportunidade de retribuir um amor que nós não recebemos? De dedicar o que nós não recebemos? Sim. Porque é isso que nós aprendemos nas fileiras espíritas. De dar sem esperar recompensa, nenhum tipo de pagamento, nenhum tipo de retribuição. É isso que nós aprendemos. E aí Kardec, no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, nos ensina que nós precisamos dedicar a esses idosos, mesmo que eles não dedicaram a nós. Isso é importante registrar. Os mimos, a alimentação favorita, um lugar confortável para que eles possam se acomodar, mesmo que eles aparentemente não mereçam ou não nos deram esse tipo de tratamento. Porque isso é uma oportunidade, segundo Kardec, de exercitarmos o amor verdadeiro. É difícil, muito difícil. É muito difícil, muito difícil. Porque esse exercício do amor verdadeiro é que vai facilitar o nosso exercício de trabalharmos o nosso egoísmo, de buscarmos as satisfações, os desejos, os prazeres e abrir mão disso tudo para dedicar um pouco do nosso tempo, da nossa paciência, de inserir na nossa correria diária essa atenção para com os nossos idosos. É trabalhar o nosso egoísmo, é abrir um pouco mão de nós mesmos, para podermos dedicar a eles esse cuidado, essa atenção. Kardec ainda continua lá no Livro dos Espíritos, na questão 685, dizer que nós temos direito a repousar na velhice e que é dever do forte trabalhar para o fraco. E que, na idade avançada, o idoso tem condições, que não tem condições de trabalho, nós precisamos garantir o sustento e o cuidado para com eles. Isso está bem claro. Emmanuel complementa essa reflexão no livro Pensamento e Vida, dizendo que há dois tipos de trabalho. O trabalho ação, que transforma o ambiente, e o trabalho serviço, que nos transforma. E esse trabalho com o idoso é um trabalho de ação, mas não agir por agir. Porque o inferno, os umbrais da vida, os umbrais espirituais, eles têm esse movimento também. Mas é um movimento diferente, de se envolver com o serviço, de se envolver com esse cuidado, com essa atenção que nós dedicamos aos nossos idosos. E aí, em família, na nossa família espírita, ou eu espírita, na minha família, com esse cuidado com os idosos, com essa atenção que nós dedicamos a eles, nós vamos percebendo que as crianças e os jovens que nos rodeiam vão aprendendo um pouco com as experiências, com as histórias, com as conquistas, com as frustrações dos idosos. E vão aprendendo mais ainda com o nosso exemplo, o nosso trato com eles. Então, nós espíritas temos um papel importante nesse sentido, porque nós já temos a consciência, o conhecimento. Nós precisamos da compreensão. E o que o Espiritismo nos ensina? A buscarmos esse equilíbrio espiritual. E o equilíbrio espiritual, ele existe pela conquista do conhecimento e pela prática desse conhecimento.
Nós já sabemos que é importante cuidarmos dos idosos, que será o nosso futuro, por tudo isso que nós estamos refletindo. Mas não basta conhecer, é importante praticar. Não somente como um ato caridoso, mas como nosso dever no exercício do amor ao próximo, de fazer sem esperar recompensa, trabalhando o nosso egoísmo. Então, é assim que nós vamos perseverar para o nosso próprio equilíbrio. Conhecendo e fazendo, nós vamos conquistando equilíbrio espiritual. E os centros espíritas, que também é uma família. E como nós temos no centro espírita muitos idosos, pessoas mais maduras. O centro espírita como escola de formação moral, de formação espiritual. O centro espírita enquanto núcleo de estudo, de fraternidade, de oração, de trabalho. Nós precisamos também enxergar no centro espírita, na nossa casa fraterna, ações de atendimento ao idoso. E nós temos idosos no centro espírita, não no sentido de atender, no sentido de carregá-los nos braços, também, mas no sentido de contar com eles no trabalho, no sentido de esperar deles também contribuição, de confiar, de dedicar, de dividir com eles as tarefas que a casa espírita precisa para funcionar. E sobre essa questão, no livro Laços de Família, Divaldo coloca de maneira bem clara que o idoso não é questão de idade, é uma questão mais psicológica, muito mais psicológica. A gente sabe, e Divaldo coloca isso, que do ponto de vista fisiológico do organismo, vai diminuindo a flexibilidade, o equilíbrio, né, a harmonia das funções do corpo. Mas quando o trabalho, as atividades edificantes são preservadas na vida das pessoas, o equilíbrio emocional ele acontece. E elas vão viver sem muitos problemas, sem muitos danos, ou vão acostumando a viver com os problemas sem muitos danos, que são coisas diferentes. E aí a gente gostaria de citar o próprio exemplo de Divaldo. Um idoso jovem, de espírito jovem, de coração jovial. E a gente gostaria de aproveitar esse nosso encontro para dedicar uma homenagem a José Ferraz, um dos meninos do projeto Manuel Filomeno de Miranda, que há poucos dias desencarnou, retornou à pátria espiritual. Então, José Ferraz, nós tivemos a grata satisfação de receber algumas vezes aqui em Brumado, para seminários, palestras. Foi um idoso, nessa atual reencarnação, que até os seus últimos dias se manteve ativo, um palestrante, médium, escritor, trabalhador do Centro Espírita Caminho da Redenção. E nós dedicamos essa nossa conversa de hoje e pedimos também a vocês colaboração para que, ao final, possamos irmanar vibrações positivas para nosso querido Zé Ferraz, que foi um idoso ativo e que viveu esse equilíbrio por ter uma vida de trabalho voluntário muito ativa lá na Mansão do Caminho. Então, reforçando o que Divaldo nos ensinou, a questão da idade é muito mais psicológica do que real. Nós podemos ser mais velhos, mais idosos, mas, na verdade, a gente precisa entender que enxergar a vida, enxergar o outro, é uma questão de entendimento. Nós podemos ter o corpo limitado por flexibilidade, por movimentos, por questões de musculatura, de funcionamento dos órgãos. Mas, se o nosso coração é terno, é humilde, é jovial, não é tão teimoso, não é tão impaciente, não é tão impulsivo, a gente vai percebendo que nosso espírito
embora habite um corpo mais idoso, ele é jovem. E ainda continuando as reflexões, no gancho da reflexão de Divaldo, ao afirmar que a questão da idade é mais psicológica do que real, e ele é um exemplo disso, e José Ferraz foi um exemplo disso, os estudos da gerontologia, que é uma parte da medicina que estuda os idosos, eles apontam para um trabalho, apontam o idoso sempre para um trabalho, para uma atividade laboral, para uma atividade edificante, como fator de equilíbrio físico, de equilíbrio mental, de equilíbrio psíquico. Então, que nós espíritas possamos fazer planos para intensificar as nossas atividades espirituais na casa espírita, do apoio com o outro, quando nós nos aposentarmos. Se aposentarmos. Mas quando estivermos mais velhos, com o nosso ritmo profissional mais lento. E aí, segundo a gerontologia, isso vai nos causar mais satisfação. Nós vamos ter mais possibilidades na vida. Vai nos tirando do isolamento, da solidão, daquela sensação de perda que deixa a pessoa idosa, muitas das vezes, depressiva. E que nós presenciamos isso na nossa família. Nossos pais, nossos avós, nossos tios. Uma vida vazia, uma vida existencial sem muito sabor, sem muito gosto. Faltando possibilidades, faltando satisfação de viver. E muitas das vezes nós encontramos isso nesse trabalho, nesse contato com o outro. Que nós possamos fazer planos e possamos dedicar a casa espírita como um instrumento, como uma ferramenta, como uma oportunidade para que esses jovens e idosos sejam protagonistas. Sejam protagonistas. E como retrato de toda essa questão, no livro Boa Nova, Jesus conversando com Simão Pedro, Humberto de Campos registra esse trecho, lá no capítulo 9, em que Jesus coloca para Simão Pedro que a vida, na sua expressão terrestre, é como uma árvore grandiosa. A infância é uma ramagem verde. A mocidade é como uma flor perfumada, uma flor formosa. E que a velhice é o fruto da experiência e da sabedoria. Olha que coisa bonita. E aí Jesus continua, dizendo que a ramagem morre depois do primeiro contato, os primeiros contatos com o sol. Que as flores caem ao primeiro contato com a primavera. Mas que o fruto não. O fruto é sempre uma bênção. E aí Jesus conclui essa passagem Boa Nova, na conversa com Simão Pedro, dizendo que a ramagem é uma esperança, a flor é uma promessa, o fruto é uma realização. Porque é o fruto que tem o doce mistério da vida. Que nós possamos, ao longo da nossa caminhada, ainda nesta reencarnação, chegarmos no futuro, volver um olhar para trás e percebermos que nós demos frutos doces, porque fruto é bênção. A nossa infância, como a ramagem, ficou para trás, secou nos primeiros raios do sol. As flores, simbolizando a beleza da nossa juventude, da nossa idade adulta, se foi com os primeiros sopros da primavera. Mas os nossos frutos ficaram, adocicando quem teve o contato conosco. E aí muitos dizem, que a idade avançada é noite da vida. Verdade, é noite da vida. Mas a noite bela, a noite clara, a noite ornamentadas de estrelas e de constelações, de um luar magnífico. A idade mais avançada representa mesmo a noite.
mas uma noite de luar, uma noite de constelações mil, uma noite bela, espargindo, distribuindo, dividindo virtudes, honra, bondade. Que nós possamos sair do dia da nossa juventude, alcançar a noite das nossas vidas, da nossa atual reencarnação, mas com virtude, com bondade, com honra. Porque estamos desmaterializando aos poucos, mas que possamos, nesse caminhar, que é progressivo, nos espiritualizando também aos poucos. Então vamos avante. Vamos nessa progressão. Caminhemos com esses nossos passos, imbuídos dessa proposta espírita, exteriorizando paz, para que um dia, simbolicamente, nós possamos, nos tempos finais dessa nossa reencarnação, sermos paramentados com colete vermelho, que simboliza essa nova fase resplandecente da nossa vida espiritual. Uma boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe mais essa oportunidade. Agradecemos a Ele, aos protetores do SEIGE, aos nossos anjos guardiães, aos nossos espíritos protetores, por mais essa oportunidade de aprendizado, de reflexão. Assim, Senhor Jesus, que nós possamos, pelo passe, irradiar boas energias aos nossos pais, que são pessoas mais idosas, sejam eles encarnados ou desencarnados. Aqueles nossos amigos, parentes, colegas de trabalho, pessoas a quem dedicamos afeto, consideração e respeito. Que eles sejam atendidos, Senhor, nesse instante, como estamos sendo atendidos, pelo teu olhar misericordioso de bondade, carregado de amor, e que esses nossos irmãos idosos, nesta noite, possam receber de ti a energia necessária para que haja harmonia no campo de vista físico e fisiológico dos seus órgãos, do corpo material. Harmonia psíquica para o entendimento e a serenidade mental. Como também, Senhor, a tranquilidade espiritual de sentir no íntimo a leveza de recordar que somos seres imortais e de que, através da justiça divina, pela reencarnação, hoje idosos retornarão para viver a infância da vida, simbolizada pela ramagem verdejante, passando para o estado de flor, simbolizando a juventude, e retornando ao fruto da idade mais madura, alimentando e adocicando a todos aqueles que passam pelos seus caminhos. Assim, Senhor, nossa gratidão por esse encontro, por esse momento, por essa proteção. Ser conosco, hoje e sempre, e que assim seja. Um abraço, meus amigos, e até a próxima, se Deus quiser.